Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com cada um de nós. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui, como já foi lido, atendendo à santa convocação do nosso Deus, hoje que é dia do Senhor, dia dedicado ao descanso e ao serviço de adoração ao nosso Deus. E hoje em especial, irmãos, nós estamos celebrando o Pentecostes. Nós estamos relembrando essa data, seguindo alguns pontos aí do calendário litúrgico. Nós já celebramos a morte de Cristo, a sua ressurreição. Semana passada, mais ou menos 40 dias depois da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, nós celebramos a ascensão do nosso Senhor. E hoje, irmãos, nós vamos celebrar o dia de Pentecostes. Sem nenhum tipo de misticismo, é claro, nós estamos aqui apenas para relembrar desse ponto importante da história da redenção. Hoje faz exatamente 7 semanas que nós celebramos a Páscoa. Para isso, irmãos, peço que por favor vocês abram a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós vamos ler o que está escrito nos versículos 1 a 4. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 1 ao 4. Todos os irmãos encontraram? Eu farei a leitura do texto sagrado. Peço que os irmãos acompanhem atentamente o que Deus nos diz através da sua palavra. Está assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus eterno, que o Senhor opere em nós, ó Deus, como nós cantamos aqui hoje, que nós sejamos transformados pela Tua palavra, Pai. E para isso, Deus, nós queremos rogar a iluminação do alto, o entendimento, Senhor, que somente o Senhor pode nos dar, tanto para expor a Tua palavra, ó Deus, quanto para entendê-la e praticá-la. Ó Deus, nós estamos aqui porque nós Te amamos, mas é mais do que isso, ó Deus, porque também nós precisamos, ó Deus, estar aqui tendo comunhão com o Senhor e com a Tua igreja, o Teu povo, ó Deus, e sendo edificado pela Tua palavra. Apesar de quem fala, ó Deus, eu Te peço que o Senhor possa usar esse momento para falar poderosamente ao coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso pastor, é que nós oramos. Amém. Amém. O credo apostólico, irmãos, uma das principais declarações de fé da igreja, traz no corpo do seu texto, de forma bastante precisa, as crenças fundamentais dos cristãos. Nós temos ali um resumo bastante objetivo, bastante completo, apesar de ser um texto pequeno, daquilo que nós cremos, as nossas crenças fundamentais. E nele nós temos várias informações a respeito de Deus, a respeito da revelação de Deus. E dentre tantas informações, irmãos, nós temos a seguinte declaração: creio no Espírito Santo. Está escrito lá, depois de dizer que creio no Pai, creio no Filho, está escrito lá no credo apostólico, creio no Espírito Santo. E sim, irmãos, como igreja, nós professamos o nosso reconhecimento e a nossa crença na terceira pessoa da Trindade. Ele que habita nos crentes e capacita-os a viver de acordo com a vontade de Deus. Nós cremos no Espírito Santo. Todos nós professamos isso. Nós que somos membros dessa igreja, que somos membros da igreja visível, nós, quando fomos batizados e professamos a nossa fé, nos foi perguntado se nós cremos no Deus que subsiste em 3 pessoas.
São diferentes enquanto pessoas, enquanto funções, mas que são iguais em essência: Pai, Filho e Espírito Santo. Agora imagine, irmãos, pense por um instante, como seriam as nossas vidas, como seriam as nossas igrejas, irmãos, se não fosse a atuação poderosa e indispensável do Espírito Santo de Deus no nosso meio. Pense nas implicações disso. Pense na diferença que a ausência do Espírito Santo causaria em nossa existência enquanto cristãos, enquanto igreja do Senhor. Eu te respondo: sem o Espírito Santo, irmãos, seria impossível qualquer um de nós aqui seguirmos a Jesus. Sem o Espírito Santo, nenhum de nós seríamos discípulos de Jesus, porque é o Espírito Santo que nos aponta para Ele. É o Espírito Santo que nos leva até Jesus, que nos convence amorosamente. É o Espírito Santo, irmãos, que nos dá vida novamente, nos faz aceitar, nos faz receber o Filho. O apóstolo Paulo diz que ninguém pode dizer Senhor Jesus, se este não estiver sendo movido pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. Sem o Espírito Santo, irmãos, todos nós aqui viveríamos afundados na mentira e no engano. Todos nós acreditaríamos em qualquer coisa, tal como aqueles que estão lá fora. Acreditaríamos em qualquer mentira, em qualquer história sobre nós mesmos, sobre a realidade, sobre Deus. O Espírito Santo, irmãos, é quem nos guia em toda a verdade revelada do Senhor. Lá em João 14, 17 diz que Ele é o Espírito da verdade. Sem o Espírito Santo, irmãos, não haveria comunhão entre os crentes. Não poderíamos viver em unidade, em harmonia. Sem o Espírito Santo, este lugar seria insuportável. Somente o Espírito Santo, irmãos, faz com que nós amemos uns aos outros e vivamos em união. O apóstolo Paulo, em Efésios 4:3, diz que nós devemos preservar a união que é promovida não por nós mesmos, mas pelo Espírito de Deus. Ele é este vínculo da paz. O Espírito Santo, irmãos, é a cola que nos une. Nós estamos unidos por causa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, irmãos, não haveria caráter semelhante ao de Cristo. Nós sabemos que o cristão ele é santificado. O tempo em que ele passa na presença do Senhor, ele é trabalhado por Deus e se torna cada vez mais parecido com o Filho. Quem faz essa obra em nós é o Espírito Santo. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios 3, 18. Pastor John Stott, ele disse uma frase que cabe aqui. Ele diz: assim como um corpo sem respiração é um cadáver, a igreja sem o Espírito é morta. Isso responde à pergunta que eu levantei no começo: como seriam as nossas vidas? Como seriam as nossas igrejas sem o Espírito Santo? Irmãos, as nossas igrejas seriam mortas, seriam insignificantes, não teriam proveito nenhum sem o vigor, sem a unção, sem o poder do Espírito Santo em nosso meio. É por isso, irmãos, que Jesus prometeu enviar à sua igreja o Espírito Santo quando ele subisse aos céus. Atos 8 diz aí no texto, na página que vocês conseguem encontrar aí no capítulo 1, diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Perceba a graça dessa promessa. Perceba a bondade de Deus através dessa promessa, irmãos, porque o que Jesus está prometendo aqui à igreja é o mesmo Espírito que habitou e que agiu através dele durante todo o seu ministério. Veja, irmãos, o mesmo Espírito que guiou Jesus da sua missão é o mesmo Espírito que guia a igreja, é o mesmo Espírito que habita em nós que professamos a fé nele. Veja, irmãos, Jesus ele foi concebido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi parte integral da encarnação de Jesus Cristo, porque foi ele quem fez com que Maria concebesse Jesus, mesmo sendo virgem. O Espírito Santo, irmãos, desceu sobre Jesus na ocasião do seu batismo. Foi o Espírito Santo, irmãos, quem impeliu Jesus para o deserto, para ser tentado por Satanás durante 40 dias, como parte da sua humilhação em nosso favor.
como parte da obra da redenção em nosso favor. O ministério de Jesus, irmãos, foi cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito, no poder do Espírito, ungido pelo Espírito, como o texto que nós lemos aqui hoje na liturgia, em que Jesus no Novo Testamento vai narrar que ele lê aquela passagem, e ele diz que aquela passagem estava se cumprindo, e ela dizia a respeito a ele, porque ele é o ungido do Senhor, ele é aquele a quem o Espírito Santo de Deus repousa. Sem o Espírito Santo, irmãos, a igreja não sobreviveria nem mesmo às primeiras perseguições. Sem o mesmo Espírito que habitou no Filho, nós, irmãos, estaríamos destruídos, nós estaríamos perdidos. Por isso faz-se necessário ler essa passagem que nós acabamos de ler. Não apenas ela, mas todo o livro de Atos, irmãos, porque nele nós podemos ver, já nas primeiras palavras, e isso permanece até o fim do livro, que Lucas, ele dá um papel, ele mostra um papel importante do Espírito Santo na atuação da igreja. Foi no Espírito Santo que os primeiros cristãos, que os apóstolos encontraram forças para proclamar o Evangelho, não num contexto de facilidades, mas num contexto de perseguições. Em meio a tantas dificuldades, tribulações, perseguições, os cristãos primitivos não esmoreceram. E não foi porque eles haviam virtudes próprias, forças, perseveranças que haviam neles mesmos. Não, irmãos. Tudo isso veio do Espírito Santo de Deus, agindo na vida de cada um deles. Por essas razões, irmãos, nós não podemos de forma alguma deixar de enfatizar o Espírito Santo em nossas igrejas. Não de forma demasiada e abusiva, como muitos têm feito hoje em dia. Muitas igrejas carismáticas têm tratado o Espírito Santo como o centro da igreja. Eles oram ao Espírito, eles cantam ao Espírito, as pregações é sobre o Espírito, as reuniões é centrada no Espírito. E não, irmãos, não, o Espírito Santo, ele não aponta para si mesmo, ele aponta para Cristo. E nós glorificamos o Espírito Santo à medida em que nós colocamos Cristo no centro das nossas vidas. Esta é a dinâmica correta. Nós adoramos ao Pai através do Filho, no poder do Espírito Santo. Nós oramos ao Pai em nome do Filho, com a intercessão e a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo não chama a atenção para si mesmo. Mas, apesar desses exageros, apesar desses abusos, irmãos, nós não devemos evitar, nós não devemos deixar de dar a devida importância à terceira pessoa da Trindade em nossa teologia, em nossos cultos, em nossos momentos devocionais, em nosso entendimento da Escritura. O envio do Espírito Santo, irmãos, foi a última promessa de Jesus à igreja, juntamente com a promessa de que ele voltaria. Uma promessa, irmãos, que na verdade já era bastante antiga, pois a Bíblia, irmãos, há muito tempo antes desse evento, já havia prenunciado o derramamento do Espírito Santo sobre a sua igreja. E nós veremos isso daqui a pouco. O Espírito Santo, irmãos, ao vir no dia de Pentecostes, inaugurando a igreja, a nova comunidade que Deus criou para levar salvação a outros povos, ao mundo inteiro, manifestou-se de modo inequívoco, de modo poderoso e sobrenatural. Vejamos então, irmãos, as promessas que antecedem este evento, vejamos os detalhes deste evento importante da narrativa bíblica e tiremos então algumas lições deste texto para as nossas vidas. Primeiro, irmãos, é importante nós entendermos a história por trás dessa história. As promessas, as profecias, o que a Bíblia dizia antes que isso acontecesse. Lucas, ele narra de forma bastante objetiva como foi a descida do Espírito Santo. Os irmãos podem ver que nós lemos apenas 4 versículos sobre o que aconteceu no dia de Pentecostes. Porém, irmãos, nós não podemos compreender esse relato se nós lermos ele de forma isolada, sem entendermos, irmãos, o que as promessas feitas no Antigo Testamento e até mesmo no Novo Testamento, feitas por Jesus, por João Batista. Nós não podemos ler esse texto sem considerar esses elementos importantes. A descida do Espírito Santo já havia sido anunciada na Escritura. Havia
promessas antigas de que Deus derramaria o seu Espírito sobre o seu povo. E esses relatos, irmãos, lançam luz sobre esse evento aqui, nos ajudando a compreendê-lo da forma correta. O primeiro exemplo que eu quero citar aqui é o do profeta Isaías, no Antigo Testamento. Isaías, irmãos, quando ele faz alusão ao reino messiânico, ao reino do Messias, do Filho de Deus, ele sempre faz com referência também à vinda do Espírito Santo sobre o povo de Deus. E nessa ocasião em que o Espírito vem sobre o povo de Deus, o povo é restaurado, o povo ganha vigor, o povo ganha autoridade, o povo é santificado, purificado da idolatria, purificado dos seus pecados. Isaías 4, 11, Isaías 44, Isaías 59, em alguns versículos desses capítulos, nós vemos essas promessas de Deus através do profeta. Outro exemplo, irmãos, ainda no Antigo Testamento, é o do profeta Ezequiel. Deus havia prometido através daquele profeta que Deus faria um transplante de coração no seu povo, tiraria o coração de pedra e colocaria ali no lugar um novo coração, um coração de carne, e sobre eles ele derramaria o seu espírito e faria com que eles obedecessem e vivessem para Deus. Ezequiel 11, 18, texto mais conhecido, Ezequiel 36, versículo 26 e 27. E ainda, irmãos, no Antigo Testamento, talvez o texto mais conhecido no que diz respeito à descida do Espírito Santo, o dia de Pentecostes, narrado em Atos 2, texto clássico dessa promessa, e que inclusive é citado nesse texto, é a profecia do profeta Joel. Irmãos, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens, e alguns ali de outras regiões que estavam presentes, e viam aqueles homens falando no seu próprio idioma, ficaram escandalizados com aquilo, e disseram que eles estavam embriagados, estavam todos bêbados. Pedro se levanta, começa a explicar aquilo ali, proclama um sermão ali naquela ocasião, e Pedro explica: eles não estão embriagados. O que acabou de acontecer aqui é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Versículo 15 e 16 diz: estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Os versículos 17 a 21, Pedro vai citar a passagem de Joel, passagem do Antigo Testamento, que fala a respeito dessa promessa. Joel 2, do 28 ao 31. E o Novo Testamento, irmãos, também fala dessa promessa, também prenunciou este evento. João Batista falou a respeito do Espírito Santo de Deus descendo sobre o povo. João Batista, irmãos, o último dos profetas nos moldes do Antigo Testamento, foi questionado uma vez quando ele estava pregando o Evangelho. Perguntaram para João Batista: você é o Messias? Ele disse: eu não sou o Messias, eu sou apenas uma voz que proclama o Messias, tal como foi narrado, como foi dito pelo profeta Isaías. E João acrescenta, irmãos, que ele era alguém que apenas batizava com água para a remissão de pecados. Mas o Messias, aquele que estava por vir, aquele de quem João Batista anunciava, e era o seu precursor, aquele, irmãos, que João Batista não era digno de nem mesmo desatar as correias das suas sandálias, João Batista diz: ele batizará com o Espírito Santo. João capítulo 1, versículo 19 a 34. E por fim, irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo prometeu que derramaria o seu Espírito sobre a igreja, não apenas no versículo 8 do capítulo 1, que nós acabamos de ler, mas durante o seu ministério terreno. Enquanto Jesus falava com os seus discípulos, ele já havia prenunciado que derramaria, que enviaria o seu Espírito quando fosse assunto aos céus. Jesus prometeu, irmãos, que não deixaria a sua igreja, os seus discípulos, sozinhos. Veja, irmãos, que promessa consoladora. Cabe nós fazermos uma aplicação aqui, irmãos. Nós devemos nos lembrar constantemente de que nós, enquanto igreja, nós não estamos sozinhos. Deus nos ajuda em nossas vidas, em nossas dificuldades, em nossas famílias, em nossas igrejas. Nós não estamos sozinhos.
Os discípulos ficaram tristes quando Jesus começou com aquela história de morrer, ressuscitar e subir aos céus. Mas Jesus disse: não fiquem tristes. Não fiquem tristes, porque quando eu subir, eu vou mandar o meu Consolador, o meu Espírito, para cuidar de vocês. Vocês devem ir pelo mundo e pregar o Evangelho, Jesus diz. Pregar o Evangelho a toda a criatura. Mas Jesus diz: vocês não devem sair de Jerusalém até que essa promessa seja cumprida na vida de vocês. Até que o Espírito prometido por Jesus, prometido pelo Antigo Testamento, descesse sobre vocês. E então, assim, capacitados, poderiam sair e cumprir a tarefa de pregar o Evangelho ao mundo inteiro. Depois, irmãos, de o Senhor Jesus ter dado essa última ordem, ele foi levado aos céus, e os discípulos voltaram a Jerusalém, obedientes a Cristo, para esperarem ansiosamente, eu acredito, pelo cumprimento dessa promessa. Irmãos, eles já haviam recebido de Jesus a ordem para pregar o Evangelho. Os apóstolos já repousavam sobre eles a obrigação de proclamar as boas novas. Mas era necessário, irmãos, antes de colocar em prática essa ordem, era necessário que eles fossem revestidos de poder. Era necessário que a promessa do Pai se concretizasse na igreja com o envio do Espírito Santo, anunciado pelos antigos profetas de Israel, anunciado por João Batista e pelo seu próprio Filho Jesus Cristo. Isso não significa, irmãos, que os apóstolos, que os discípulos não já tivessem o Espírito Santo, porque eles tinham. Eles eram filhos de Deus, já haviam recebido a boa nova do Evangelho. Mas sim, irmãos, que eles precisavam desse poder extraordinário. Eles precisavam, irmãos, dessa unção, desse poder, dessa autorização para pregar o Evangelho com intrepidez. Irmãos, os discípulos de Jesus, preste atenção nisso. Eles andaram 3 anos ao lado de Jesus. Eles tiveram o próprio Filho de Deus como seu professor. Eles viram, irmãos, o que nenhum de nós aqui vimos. Os apóstolos, os primeiros discípulos que seguiram Jesus, eles viram o ministério de Jesus, foram testemunhas oculares. Não obstante a tudo isso, irmãos, era necessário que eles fossem capacitados também pelo Espírito Santo. Tem uma lição aqui, irmãos. O mesmo princípio se aplica a nós. Todo preparo é indispensável. O estudo, os cursos, os livros que nós lemos, o tempo dedicado, o dinheiro dedicado, todas as capacitações, as aulas, as coisas que nós fazemos para nos preparar para um ministério pastoral, ou para ser um oficial da igreja, ou para ser um plantador de igreja, ou para ser líder de algum departamento ou sociedade interna, todo preparo é indispensável. Você deve fazer isso. Mas isso de nada vale, irmãos, sem o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Nós precisamos, irmãos, algo mais do que apenas conhecimento. Nós precisamos também do poder do Espírito Santo. De nada adianta, irmãos, fazer seminário, de nada adianta fazer instituto bíblico, de nada adianta ler 30, 40 livros por ano, se não formos, irmãos, cheios do Espírito Santo. De nada adianta, irmãos, nós temos todo esse cuidado. De nada adianta eu passar a semana inteira fazendo esse sermão, estudando, abrindo livros, abrindo comentários, pesquisando, se eu não orar. De nada adianta, irmãos, nós esperarmos que os nossos pregadores, pastores, presbíteros, missionários preguem uma boa mensagem, se eles não oraram para pregar e se nós não orarmos por eles. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós reclamamos de que a pregação que nós estamos ouvindo não estamos gostando. É chata, é maçante, é cansativa, mas a pergunta que realmente importa é: qual foi a última vez que você orou pelo pregador, pastor, missionário, presbítero? Qual foi a última vez? É verdade que algumas pregações são ruins mesmo, não estou excluindo essa verdade. Mas, irmãos, nós devemos também, além de nos estudar, além de nos prepararmos, nós devemos buscar a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Além de esperarmos que recebamos uma mensagem teológica profunda, bíblica, responsável, fiel ao texto, nós devemos também esperar que essas mensagens sejam pregadas, a mensagem do Evangelho embebida pela unção do Espírito Santo. Porque muitas pessoas, irmãos, sabem muito de teologia, leem bastantes livros, conhecem muito sobre teologia sistemática, teologia bíblica, história da igreja, mas nada disso adianta, irmãos, sem o Espírito Santo.
Eles já estavam preparados. Aprendeu com o melhor professor, mas tinham que esperar. Veja, irmão, isso é muito parecido com o que aconteceu com o próprio Jesus. Ele viveu 30 anos da sua vida como um homem comum. Somente depois de ter sido batizado, somente depois que o Espírito pousou sobre Jesus, e o Pai disse: este é o meu Filho amado, nele me comprazo. Agora sim Jesus sai e proclama o Evangelho. Jesus não, irmãos, ele não fazia nada antes da hora, antes que houvesse chegado a sua hora. Em vários momentos Jesus disse à sua mãe: mulher, não é chegada a minha hora. Jesus disse: olha, o que vocês viram aqui, disse aos discípulos, na transfiguração, em algumas declarações que ele fez, disse: não digam isso para ninguém, porque ainda não chegou a hora. Veja, irmãos, nós também devemos entender que nós devemos nos preparar, devemos nos capacitar, devemos buscar o Espírito Santo, para quando chegar a hora, e essa hora já chegou para nós, irmãos, enquanto igreja, nós irmos e proclamarmos o Evangelho. Se os apóstolos e os primeiros cristãos precisavam do Espírito Santo, quem somos nós para achar que não precisamos dele? Aqueles homens, irmãos, já eram cristãos. Aqueles homens, irmãos, já tinham o Espírito em suas vidas. Mesmo assim, era necessário que o derramamento do Espírito Santo ocorresse. Nós somos crentes. Muitos aqui já professaram a sua fé, já são membros da igreja. Glória a Deus por tudo isso. Nós temos sobre nós a obrigação de pregar o Evangelho, e nós devemos fazer isso cheios do Espírito Santo. Amém, irmãos? Vamos ler agora mais uma vez, peço que os irmãos leiam, os versículos de 1 a 4, e nós meditaremos nestes versículos a partir de agora. Cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou um sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia falar. Veja, irmãos, depois que nós vemos os acontecimentos, a história, as profecias, as promessas de Deus que antecedem esse evento importante, nós podemos meditar nesses versículos agora de forma objetiva, de forma sucinta, e retirarmos deles algumas lições práticas para a nossa vida. Nós sabemos, irmãos, que em seus escritos, Lucas ele é bastante detalhado. Quem já leu tanto o livro de Atos como a primeira parte do livro, que é o Evangelho de Lucas, percebeu como Lucas é detalhista e ele gosta de mostrar os eventos que ele narra no tempo e no espaço. Ele mostra com detalhes quando, como e onde aconteceram os eventos que ele narra. Mas aqui ele não se prende muito a essas questões, irmãos. Ele não diz, por exemplo, onde aconteceu a descida do Espírito Santo. Alguns falam que foi no cenáculo, outros falam que foi numa casa, numa sala qualquer. Há quem defenda até que foi no templo a descida do Espírito Santo, em alguma das salas ali do templo. Nós não sabemos, o texto não diz. Ele simplesmente diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 1 aí na parte B. Porém, irmãos, quanto ao tempo indicado, ele é bastante preciso. Lucas ele diz que o evento ocorreu ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Primeira parte do versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Irmãos, Pentecostes era uma festa judaica tradicional. E essa festa, irmãos, ela tinha dois significados. Um agrícola e o outro histórico, que foi acrescentado depois. O primeiro significado, o significado original, irmãos, é que essa festa era a segunda de 3 festas que os judeus comemoravam todos os anos. E, irmãos, esta era a festa chamada a Festa das Colheitas, pois nela se comemorava o fim da colheita dos cereais. Veja, irmãos, os judeus eles plantavam ali, eles plantavam e quando chegava a Páscoa eles começavam a colheita. E durante 50 dias de colheita, quando terminava a colheita no dia 50 dessa contagem, eles celebravam ao Senhor pelo fruto da terra, faziam uma espécie de culto de ação de graças a Deus pela colheita bem sucedida. E posteriormente outro significado foi adicionado a essa festa. Eles usavam isso para comemorar não apenas a ceifa, mas também o aniversário da entrega da lei total de Moisés, lá no Monte Sinai, que aconteceu exatamente 50 dias depois que o povo saiu do Egito. Irmãos,
Perceba, eles adicionaram outro significado porque havia uma espécie de simbolismo nessa história, com os eventos que estavam acontecendo naquele tempo. E aqui, irmãos, alguns comentaristas bíblicos vão enxergar mais simbolismos. Pois assim como os judeus festejavam a colheita do Senhor, a colheita do trabalho e a entrega da lei no dia de Pentecostes, assim também, irmãos, neste Pentecostes aqui, houve uma grande ceifa, uma grande colheita de 3.000 almas, os primeiros frutos da missão cristã. Se você olhar, por exemplo, os versículos 37 a 41, o texto vai dizer que 3.000 almas creram e foram batizadas. Veja, irmãos, e essas pessoas andaram agora na lei do Senhor, perseveravam na doutrina do Senhor, como parte agora dos primeiros cristãos. Então veja, assim como eles celebravam no passado a colheita e a entrega da lei, aqui nós vemos esse mesmo evento sendo repetido, uma grande colheita, os frutos da missão cristã, e também o povo sendo motivado agora a viver com base na lei do Senhor. João Crisóstomo, cristão, pregador do quarto século, disse o seguinte: havia chegado a hora de lançar a foice da palavra, pois aqui, tal como uma foice afiada, desceu o Espírito. Perceba, irmãos, que as relações são quase idênticas com aquela promessa que nós já lemos. Porei dentro de vós o meu coração, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. É exatamente isso que o Espírito Santo faz. É exatamente isso que o Espírito Santo faz quando ele entra no coração do pecador. Ele nos faz andar na santa lei do Senhor. Embora nós não possamos ter certeza se era isso que Lucas tinha em mente, irmãos, esses simbolismos que eu acabei de citar, nós podemos pelo menos observar o texto em paralelo com essas passagens, com essas promessas do Antigo Testamento. A tradição judaica fazia isso. Por exemplo, os fenômenos que acontecem aqui, o som como de um vento, o fogo, as línguas, eles relacionavam, eles liam de forma análoga ao que aconteceu no Monte Sinai, quando Deus falou com o seu povo diretamente. E aí, irmãos, nós vamos meditar nesses 3 fenômenos rapidamente e assim encerrar a nossa mensagem de hoje. O primeiro fenômeno que acontece aqui, irmãos, é o vento, ou na verdade, um som como de um vento. Os primeiros fenômenos que foram vistos, irmãos, quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre os discípulos, foi este som que parecia um vento impetuoso, versículo 2. Embora os pentecostais, irmãos, foquem demais no versículo 4, no falar em outras línguas, esses outros 2 fenômenos são igualmente importantes, são igualmente significativos e nós não podemos ignorá-los. Tanto o barulho do vento, quanto as línguas, as chamas de fogo na cabeça de cada um, são importantes, como o falar em línguas que aparece no versículo 4. O que aconteceu aqui, irmãos, foi um impetuoso pneuma, o sopro de Deus, o grande poder do Espírito Santo de Deus veio naquele lugar cheio de pessoas as quais o próprio Jesus Cristo havia escolhido para cumprir a sua missão nesse mundo. E elas ouviram o vento, elas ouviram esse poder do Senhor chegando até eles. Não foi exatamente um vento, como eu já disse aqui, foi um som como de um vento. E não era um vento comum, irmãos, era um vento de Deus. Era uma teofania, uma manifestação visível do Deus invisível no meio daquele povo. O segundo fenômeno, irmãos, é o fogo. E nós que lemos a Bíblia, nós percebemos como o fogo é uma forma comum, talvez uma das mais comuns, de Deus se manifestar ao seu povo, no Antigo Testamento, por exemplo. Lembremos, irmãos, da sarça que ardia e do fogo Deus falou com Moisés e mudou os rumos da história. Israel, quando estava sendo conduzido ali pelo deserto do Sinai, Deus acompanhou o seu povo com uma nuvem e também uma coluna de fumaça ou de fogo. O fogo, irmãos, representa então a presença de Deus que purifica, que santifica, que ilumina o seu povo. O próprio Deus é descrito na Bíblia como fogo consumidor. Deuteronômio 4, 24, Hebreus 12, 29. Este evento, irmãos, inaugura de forma oficial, por assim dizer, a missão da igreja, a igreja primitiva. E aí nós vamos ver, irmãos, o último fenômeno foi um milagre extraordinário. Todos os outros foram, mas este aconteceu de fato nos discípulos. Eles foram quem demonstraram este milagre da parte de Deus
falando em outras línguas. Todos naquele lugar, irmãos, começaram a falar em outras línguas. E línguas aqui, irmãos, é idiomas. Sim, idiomas. De acordo com os próximos versículos, as multidões que estavam ali reunidas, pessoas que vieram de vários lugares para aquele local, eles perceberam que os discípulos estavam falando na própria língua da terra deles. Os discípulos, irmãos, não estavam falando grego, hebraico ou aramaico, que era a língua comum dos judeus. Eles estavam falando na língua materna daqueles visitantes que estavam ali naquela ocasião. Idiomas reais de nações, como diz aí os versículos 9 a 11. Conclui-se então, irmãos, que as línguas faladas aqui naquele dia eram idiomas de nações daquela época e não expressões sem sentido, como muitas igrejas defendem e praticam. Palavras aleatórias que nem eles mesmos entendem. Eram idiomas reais. Não era verborreia de palavras aleatórias e sem sentido. Era palavras que estavam de acordo com idiomas reais existentes. E isso tem um porquê. Tem um significado do porquê eram idiomas. Não apenas o leitor comum entenderia que é idiomas, mas também pelo contexto, irmãos. Não apenas a leitura, mas o contexto indica que é idiomas. Naquele momento, irmãos, o Evangelho, a mensagem do Evangelho estava restrita a apenas uma linguagem, a apenas um povo, a apenas uma nação. E o Evangelho deveria ser reconhecido agora, não apenas em Israel, mas em todo o mundo. Isso aqui, irmãos, é um símbolo daquilo que Deus está deixando bem claro. Deus está dizendo, o meu povo agora não são mais somente os de Israel. Os gentios agora estão incluídos. E era necessário que o povo também agora desfrutasse desse milagre, dessa bênção, que o capacitaria a falar das maravilhas de Deus em outras línguas. Eles que nunca aprenderam, que nunca estudaram. Deus estava dizendo que o seu povo agora seria de todas as nações. De todas as nações. Além de ser uma leitura mais comum do texto, esta explicação, irmão, se encaixa perfeitamente com os versículos seguintes, a partir do 5, indo aí até o versículo 13. Irmãos, a encerrar, o Pentecostes, irmãos, foi um momento decisivo na história da igreja. É por isso que nós estamos aqui para celebrar esse momento. Claro, nós não vamos celebrar como os judeus celebravam o Pentecostes. Estamos aqui apenas para lembrar deste evento no dia do Senhor, aquele momento da história na história da redenção, em que Deus liberou o poder do Espírito para o seu povo, para a sua igreja. Não somente para aqueles daquela época, mas para aqueles crentes, para aquelas igrejas, em todos os tempos, em todos os lugares. Aquele evento, irmãos, aconteceu uma única vez. Ele não se repete, certo? Como muitas igrejas aí fazem eventos com esse nome e fazem cultos para o Espírito Santo descer. E o Espírito Santo não vai descer como desceu naquele dia, irmãos. Ele já desceu, já inaugurou a igreja, nós já temos a autorização, não precisamos mais ficar naquele lugar esperando. A promessa se cumpriu, agora o que nós devemos fazer é sair pelo mundo e proclamar o Evangelho. Nós estamos aqui, irmãos, nesse bairro. Nós devemos cumprir essa missão. A congregação está aqui como uma agência do reino de Deus para proclamar o Evangelho publicamente. Os nossos cultos não são secretos. Nossas reuniões não são apenas para os membros. Todos são convidados a ouvir a mensagem do Evangelho. Nós somos chamados a proclamar o Evangelho aqui em nossa realidade. A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo é para todos os crentes. Todos nós somos mensageiros dessas boas novas. Amém, irmãos? Amém. Que Deus, pois, nos ajude, nos capacite nesse árduo trabalho. Que o Espírito do Trino Deus, como foi cantado aqui, opere em nós, para que nós possamos proclamar o Santo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?